Essa aula será então sobre o momento angular, que no caso termina a nossa parte desse estudo. O momento angular é uma grandeza que vai estar diretamente relacionada ao torque. E por isso eu vou relembrar rapidamente algumas coisas que a gente tinha visto sobre o torque já. Se você se lembra bem, eu tinha comentado que o torque ou o momento de uma força é a mesma coisa. E como que era a definição do momento de uma força ou do torque? Ele era, antes de tudo, ele é uma grandeza vetorial, embora a gente não tenha explorado esse caráter vetorial dela. E a magnitude ou o módulo desse momento ou desse torque, ele é dado pelo produto entre a força e a distância. Mas se você se lembra bem, a gente tinha comentado que não era qualquer distância. Ela era uma distância perpendicular entre o polo e a linha de ação. O polo nada mais é do que o ponto de apoio, como a gente tinha visto no exemplo, ou como o eixo de rotação. Esse seria o polo. E lembra que a linha perpendicular era a linha que a força, uma extensão da força. Então você tinha a força, por exemplo, e você continuava uma linha reta ao longo dessa força, e essa seria a sua linha de ação. Então, como exemplo na figura aí, você tem o polo, que seria o ponto onde esse cara está fixado aí, a princípio onde ele pode girar, seria o eixo de rotação. Você tem a força, e observa o que é a linha de ação. É uma linha que segue paralela, em cima, na verdade, paralela e sobreposta ao local onde essa força se encontra. Essa é a linha de ação. E a distância seria a distância da linha de ação perpendicular até o polo. Beleza? E observe que a gente adotou como convenção, né? Então poderia ser de outra forma, a gente adotou o sentido anti-horário como sendo positivo. Portanto, o valor desse torque aí, produzido por essa força, seria mais Fd, beleza? Já que essa força tende a girar esse corpo no sentido anti-horário, que é o nosso positivo. Algo similar pode ser dito para esse caso. A única coisa que mudou é que a força agora está com sentido invertido. Mas você observa que o fato desse sentido estar invertido faz com que esse corpo, a princípio, tenda a girar em outro sentido, certo? Que no caso seria o sentido horário, o sentido dos ponteiros do relógio. E a gente adotou novamente como convenção que esse torque, quando tende a girar nesse sentido, ele é negativo, beleza? Esse caso aí é emblemático porque quando você traça a linha de ação, você vê que a linha de ação ela passa a princípio no polo, em cima do polo. E quando você tenta traçar a distância entre a linha de ação e o polo, ou o eixo de rotação, que é a mesma coisa, obviamente essa distância é zero. Se essa distância é zero, você não pode ter torque. Seu torque é nulo, certo? Então o torque, de certa maneira, é uma medida da tendência que esse corpo teria a girar sobre a ação de uma determinada força. Nesse caso, ele é zero. O que significa que essa força aí, ela não contribui para a rotação desse corpo. O que faz sentido, né? Se você tentasse empurrar um corpo dessa maneira aqui, parece claro que ele não iria girar. Você estaria mais tendendo a comprimir ele, certo? Se empurrasse forte o bastante, talvez até ele saísse desse local onde ele está preso aí. Ou seja, você está empurrando. Bom, então nós já conhecemos uma expressão para o momento de uma força, que é a que a gente acabou de estudar. Eu adianto para você que existe uma outra expressão para o torque, ou para o momento de uma força, beleza? Que nós vamos ver agora. Então vamos tentar resolver esse problema aqui, que basicamente é o seguinte: você tem uma chapa qualquer, que está sob a ação de duas forças. E o eixo de rotação, ou o polo dela, seria, a princípio, o centro da chapa, para poder facilitar os nossos cálculos. E uma primeira pergunta que eu poderia fazer é: qual é o momento de uma força resultante sobre a chapa? Ou qual que é o torque resultante sobre essa chapa? Como a gente sabe, vai ser a soma de todos os torques individuais. E a outra pergunta seria: essa chapa está girando? E se ela estiver girando, em qual sentido ela vai estar girando? Vamos tentar resolver esse problema. Observe que eu peguei a força F1,
desenhei a linha de ação dela, ou seja, simplesmente estendi essa linha aí, a linha sobre a qual a força já atuava, e tracei agora também qual que seria a distância perpendicular até o polo. Observe que é, no caso, a menor distância, né? Ou uma distância que faz um ângulo de 90 graus entre essas duas linhas, a linha de ação e o polo. Então o cálculo é simples, porque a primeira pergunta seria: qual que é o valor dessa força? Bom, o valor dessa força eu sei que é 10 newtons, que está aí na figura. E a segunda pergunta seria, que no caso é a mais complicada, seria qual que é essa distância perpendicular? O valor dessa distância, como a gente sabe que essa chapa ela tem um comprimento de 0,25 metros e esse polo está no centro, significa que é metade dessa distância, como a gente pode ver aí do desenho. Então seria 0,125. E o sinal eu posso preencher, porque se você observar aquela força ali, ó, você vê que ela tende a girar o corpo no sentido anti-horário. Então o sinal seria o sinal positivo. Então vamos resolver o problema agora para a segunda força. Na segunda força eu já tracei a minha linha de ação, simplesmente estendi a linha. E no mesmo raciocínio, eu tracei a minha linha perpendicular à linha de ação, que vai do polo à linha de ação. Como você pode ver, você tem uma chapa que é um quadrado, então ela tem o mesmo lado. Essa linha de ação, essa distância perpendicular vai ser a mesma, certo? Também vale 0,125 metros. Então com isso eu consigo determinar quem que é o torque produzido por essa segunda força. Eu tenho o valor da força, que no caso é 5 newtons, eu tenho a distância, que é 0,125, mas observe que essa força tende a fazer o corpo girar no sentido horário, certo? Então o sinal seria negativo. Então aí eu obtenho o meu torque produzido pela segunda força também. Bom, então a minha primeira pergunta está respondida, porque a questão era qual o momento de uma força resultante sobre a chapa, certo? E esse momento resultante aí, ele é dado pela soma dos dois momentos, que no caso daria mais 0,625 newtons por metro. Obviamente, a minha segunda pergunta também está resolvida. Certo? A pergunta essa chapa está girando? Sim, ela está girando. Por quê? Porque o momento de uma força, ou o momento resultante da força, ele é diferente de zero. Beleza? Então essa chapa só não estaria girando se esse momento fosse igual a zero. Então ela está girando. E eu também consigo responder em qual sentido. Por quê? Porque eu sei que o momento resultante, o sinal ali é mais. Então ela gira no sentido anti-horário. Mas e se a pergunta agora fosse outra? Se a pergunta fosse, essa chapa gira com qual velocidade angular? E também eu poderia perguntar, ela possui aceleração angular? Observe que esse é um problema que a gente ainda não tratou, né? A gente determinou se a chapa gira, certo? Em qual sentido ela gira, isso aí tudo a gente pode determinar pelaquela expressão que a gente tinha visto anteriormente. Mas essas duas questões aí a gente não estaria, a princípio, em condição de responder, certo? Pelo menos não de maneira simples, olhando só para aquela fórmula da maneira como a gente está acostumado. A nova expressão para o momento de uma força, ou para o torque, é essa expressão aí, ó. O momento, no caso resultante, tá? Esse aí seria o momento total. Se eu coloquei esse mt aí, ele é igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. E aí você vê, obviamente, por que eu não te mostrei essa fórmula quando a gente estudou o torque. Porque ela é uma fórmula que envolve duas grandezas que a gente ainda não havia definido, né? Como a gente já viu o momento de inércia e a aceleração angular, agora a gente pode explorar essa fórmula. Observe que ali eu apenas inverti, né? Eu coloquei a aceleração angular, e a aceleração angular ela é igual ao momento total dividido pelo momento de inércia. O momento total a gente já havia determinado pelo aquele outro método, beleza?
Nos bastaria agora saber qual que é o momento de inércia dessa placa. E se você se lembra bem, a gente tinha dito que o momento de inércia, a princípio, ele é uma grandeza que ele depende da forma do corpo e depende do eixo de rotação. E ele pode ser calculado através daquela expressão que a gente definiu para o momento de inércia, embora eu tenha comentado que não é algo que a gente vai fazer, porque aquela expressão precisa de cálculo avançado para poder ser determinada. Beleza? Mas observe que, dadas essas duas grandezas, eu posso determinar quem que é a aceleração angular. Beleza? Então, a título de exemplo, suponha que o sujeito lá determinou qual que é o momento de inércia dessa chapa. Lembra que esse momento de inércia ele funciona muito como se fosse uma massa para a gente, certo? Ele é uma massa rotacional, como se fosse isso. Então, suponha que foi determinado lá. Assim como você mede a massa na balança, nesse caso foi feito um cálculo lá e foi determinado. Então, suponha que esse momento de inércia aí foi dado, 0,1 kg por metro quadrado, vezes metro quadrado. Bastaria você jogar nessa fórmula, você determinou quem que é o momento total através daquela outra maneira que a gente sabe fazer, dividiu e aí você descobriu quanto que valeria essa aceleração angular. A aceleração vale 6,25 radianos por segundo ao quadrado. Vê que é uma expressão similar àquela da aceleração linear, que é metros por segundo ao quadrado. É o metro que varia no tempo ao quadrado, e agora é o radiano que varia no tempo ao quadrado. Beleza? Então é totalmente similar as expressões. Observe que pela definição de aceleração angular que a gente viu, que é a variação da velocidade angular pelo tempo, eu consigo chegar nessa expressão aí, certo? Que seria a velocidade linear, velocidade angular, em função da velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Então, a princípio, eu conseguiria responder a sua pergunta, que seria qual que é a velocidade linear para cada tempo. Bastaria eu substituir a minha aceleração ali que eu conheço. Poderia dizer que no tempo t igual a zero é o tempo no qual o corpo ainda não está girando. Beleza? Então a velocidade angular zero ali seria zero e pronto. Eu acharia uma expressão para velocidade angular que para todos os tempos possíveis. Então eu acabei de responder essa pergunta. Bom, então nós vimos essa nova expressão para o momento de uma força, I, que é mt igual a I alfa, e nós conhecemos também essa expressão para aceleração angular, que é igual à variação da velocidade angular pelo tempo. O que eu faço agora então é simplesmente substituir essa expressão que eu já conheço para aceleração angular nessa expressão que eu vi agora para o momento de uma força. E aí eu fico com essa expressão aí, que seria mt é igual a I, que é o momento de inércia, vezes o delta ômega sobre delta t. Na sequência, eu simplesmente expandi o delta ômega, que é igual a ômega menos ômega zero, e depois eu multipliquei pelo I que estava em evidência, né, do momento de inércia. E eu fiquei com essa expressão aí, I ômega menos I ômega zero, dividido por delta t. Agora essa grandeza I ômega, vamos chamar ela de L. E essa grandeza I ômega zero, você vê que ela é da mesma natureza que a anterior, totalmente similar, eu vou chamar ela de L0. Bom, se você observar bem, esse L menos L0 não é nada mais, nada menos que o delta L, que um delta L. Então eu posso escrever esse momento de uma força como um delta L sobre um delta T, beleza? Então agora eu tenho mais uma expressão, o momento de uma força é I alfa e também é delta L sobre delta T. Agora vamos ver o que é esse delta L. Bom, como você já deve imaginar, essa grandeza que a gente definiu L, ela é o momento angular, certo? Então você observa que o momento angular ele é uma grandeza um pouco abstrata, tanto que uma definição de grandeza de momento angular seria uma grandeza associada à rotação de um corpo, beleza? Então é uma grandeza um pouco abstrata. Nós vamos tentar entender o porquê eu definiria essa grandeza, qual a utilidade dela para o nosso problema. Então, a primeira coisa, vamos tentar compreender o que a variação do momento angular nos informa, certo?
Então observe essa expressão aí. O momento de uma força ele é igual à variação do momento angular no tempo. Entendido? Então quer dizer, o tanto que o momento angular varia conforme o tempo se modifica, isso nos dá uma medida do momento de uma força que está agindo sobre o corpo. Então olha que interessante. Vamos supor que exista variação do momento angular, ou seja, o ΔL é diferente de zero. O que eu posso concluir disso? Bom, a primeira coisa que eu posso concluir, obviamente, é que o momento da força não é nulo, beleza? Então, as forças que vão estar atuando nesse corpo, tendendo a fazer ele girar, vão ser de tal maneira que elas não vão se anular, beleza? Como consequência, como a gente sabe que o momento angular total, que o momento de uma força é igual a Iα, e se ele não é nulo, isso significa que eu tenho aceleração angular. Então o corpo gira, beleza? Com uma determinada aceleração angular. Então ele não está só girando, ele está acelerando, beleza? Aumentando cada vez mais a velocidade angular dele. Então isso é uma consequência direta do fato de o momento angular ser diferente de zero. E olha que interessante. Bom, se a variação do momento angular é nula, ou seja, se o momento angular não se modifica conforme o tempo passa, então eu posso afirmar para você que o momento da força é nulo. E o que isso implica? Isso implica que esse corpo ele pode até estar girando, beleza? Isso não é um problema. Lembra daquela ideia de velocidade constante, que o corpo está com a velocidade constante, mas não tá acelerando? Seria algo similar. Então o corpo pode até estar girando, ou pode estar parado. Mas o que não pode ocorrer é ele ter aceleração angular. Então, se ele está girando a uma velocidade constante, uma velocidade angular constante. Ou está parado. Mas a aceleração angular ele não possui. Então observe, se o momento angular é nulo, significa que o momento da força é nulo, e significa que as forças, se há alguma, né, que estão atuando sobre o corpo, elas estão dispostas de tal forma que elas não conseguem fazer o corpo girar. Beleza? Ironicamente, uma das maiores utilidades da gente utilizar esse momento angular é justamente na situação onde a variação desse momento angular é nula, certo? Essas situações elas acontecem na vida real, então elas são comuns e elas são muito importantes. Quando a variação do momento angular é nula, o que eu posso dizer? Posso dizer que ΔL é igual a zero, e isso significa basicamente que o L final ou L em um determinado momento é igual ao L inicial. Ou, colocando de outra maneira, que o momento angular ao longo de todo o tempo, ele continua o mesmo. Então se ele vale 10 alguma coisa, ele continua sendo 10, certo? Não há variação, o momento angular é constante. Então isso nos permite enunciar o que a gente chama de conservação do momento angular. Sempre que você vê essa palavra conservação na física, conservação significa que uma determinada grandeza não está variando no tempo, beleza? Então a conservação do momento angular, o que ela diz? Ela diz basicamente o seguinte, ó, qual que é a condição? Se o momento das forças que atuam no corpo em rotação é nulo, então aquele mt lá é igual a zero, isso significa que o momento angular permanece constante. Isso é o que a gente já havia visto, né? Se o mt é igual a zero, ou a gente tinha colocado ao contrário, né? Se o ΔL é igual a zero, o mt é igual a zero, mas isso é uma via de mão dupla, né? Então se mt é igual a zero, o ΔL é igual a zero, beleza? Então basicamente, se não há nenhuma força capaz de produzir torque, ou seja, um conjunto de forças que está atuando é de tal forma que anula essa tendência à produção de torque, então o momento angular ele é zero. E a gente diz que ele está conservado. Então vamos observar agora uma aplicação desse princípio numa situação interessante que é a rotação da bailarina. Não sei se você já viu, mas uma bailarina, às vezes, ela costuma fazer uma manobra que é a seguinte, ela está rodando com os braços abertos e de repente ela fecha os braços. E quando ela fecha os braços, estranhamente, ela começa a girar mais rápido, certo? E a explicação, nós vamos tentar explicar por que isso acontece. Então vamos determinar o momento angular para a bailarina nos dois casos.
Então, no primeiro caso, quando a bailarina está com os braços abertos, vamos chamar de caso 1, né? Então, vou dizer que L1 é igual a I1 ômega 1, beleza? E quando ela está com os braços fechados, eu vou dizer que L2 é igual a I2 ômega 2. Então a pergunta que eu posso fazer é a seguinte: existe torque externo, ou seja, alguma força externa à bailarina está atuando sobre ela? Bom, a princípio não, né? A única coisa que a bailarina fez foi fechar os braços, certo? Obviamente, quando ela começa a girar, aí ela tem que fazer uma força no chão, certo? E aí o chão faz uma força sobre ela, então o torque externo está sendo provocado por essa força que o chão está fazendo sobre ela. Mas aqui não, aqui ela já está girando. Aí ela simplesmente vai e fecha os braços. Então, não existe torque externo atuando sobre ela nesse momento. E se não existe torque externo, o que a lei da conservação, ou com a conservação do momento angular, nos permite dizer? Ela diz que se não existe torque externo, então o momento angular antes tem que ser igual ao momento angular depois. Então eu vou poder afirmar que L1 é igual a L2. Bom, se L1 é igual a L2, então eu posso igualar essas duas expressões que eu tinha proposto, que é I1 ômega 1 igual a I2 ômega 2. Bom, então para poder fazer o cálculo exato, obter os números, eu precisaria calcular o momento de inércia para a bailarina nas duas situações e saber qual é a velocidade angular que ela estava girando antes, etc. Mas nós não precisamos fazer isso aqui, porque não estamos interessados nos números em si. Vamos fazer uma pequena análise. Lembra que a expressão para o momento de inércia era dada por isso aí, né? Então você tinha várias, enfim, as infinitas massinhas que formam a bailarina, no caso, multiplicado pelas distâncias até o centro de rotação da bailarina. Então, apenas olhando para essa distribuição, observe o seguinte: basicamente, a única coisa que se modificou foram os braços da bailarina, beleza? O resto, a princípio, continua a mesma coisa. Mas observe que a distância dos braços da bailarina com relação ao eixo de rotação, ela se modificou, certo? Foi o que ela fez ao fechar os braços. Isso significa o quê? Significa que aqueles termos ali, ó, M1, R1 ao quadrado, onde você tem essa distância, significa que essa distância aqui era maior, então daria um produto maior, concorda? Certo? Por exemplo, se fosse 10, então seria 10 ao quadrado vezes alguma coisa. Agora, por exemplo, virou 2, então é 2 ao quadrado vezes a mesma massa. Isso é uma grandeza menor, certo? Então, o que eu posso afirmar para você? Eu posso afirmar, embora não esteja interessado em saber quanto vale exatamente. Então, eu posso afirmar para você que o momento de inércia anterior, ou seja, quando a bailarina está com os braços abertos, ele é um momento de inércia maior do que quando ela está com os braços fechados, beleza? Ou, de outra forma, I1 é maior do que I2. Agora, vê se você concorda. Eu sei que I1 é maior do que I2, mas eu sei que I1 vezes ômega 1 tem que ser igual a I2 vezes ômega 2. Então suponha que I1, por exemplo, é 10 e o I2 é 5. Mas eu sei que 10 multiplicado pelo ômega 1 tem que ser igual a 5 multiplicado pelo ômega 2. Qual que é a saída para isso? A saída para isso é que o ômega 2 seja maior do que o ômega 1, não é? Aí eu consigo guardar essa multiplicação. É possível que essa multiplicação seja igual. Então observe que o que nós estamos concluindo é o seguinte, que devido à alteração desse momento de inércia, quando a bailarina fecha os braços e como o momento angular se conserva, uma consequência disso é que a velocidade angular da bailarina se modifica, no caso ficando maior. Beleza? Então observe, é estranho, né? Porque não houve nenhuma força modificando a bailarina, atuando sobre a bailarina. Ninguém está girando ela. Mas não, foi a necessidade de conservação do momento angular que produziu essa variação na velocidade dela. Esse outro exemplo é um pouco até mais interessante. Talvez você já tenha se perguntado sobre como um corpo no espaço, por exemplo, pode modificar a direção dele, certo? Esse mecanismo que a gente vai explicar aqui agora é uma das formas de se modificar isso. O telescópio espacial Hubble ele utiliza um procedimento similar. Então imagina que você tem, por exemplo, uma nave espacial, certo?
e você tem um volante. Esse volante mesmo. Então, o volante é simplesmente uma roda presa num eixo qualquer aí. E isso está tudo muito bem preso dentro da nave, certo? Então, inicialmente, essa nave está se movimentando em linha reta, o volante não está se movimentando, beleza? Nada. E depois, o que o sujeito faz, alguém, ou mais provavelmente o motor elétrico, a combustão, não interessa, da nave, é que coloca esse volante em movimento, beleza? Então, você está dentro de uma nave, tem um volante que está pregado lá dentro, você, por exemplo, simplesmente pega e roda o volante, certo? Bom, eu não sei você, mas eu intuitivamente pensaria que eu rodei um volante preso dentro de uma nave, o que vai acontecer? Nada, o volante vai rodar e pronto, certo? Mas vamos ver que não é isso que acontece. Então, nessa figura aí não está mostrando isso, mas imagine a situação anterior, quando você tem sua nave andando em linha reta, tem um volante dentro dela e tudo. Então, o volante não está girando, a nave está andando em linha reta. Se eu fosse calcular o momento angular desse conjunto, qual que seria esse momento angular? Seria zero, né? Não tem velocidade de rotação de nada. Beleza? A nave não gira, o volante não gira. Então, se eu não tenho velocidade angular, eu não tenho momento angular. Então, isso aí é zero. Agora, aqui a questão é um pouco mais sutil. Então, pegue a segunda situação agora, que é o seguinte: o motor foi acionado e fez com que um motor elétrico, por exemplo, foi acionado e fez com que esse volante começasse a girar. Aí a pergunta seria: existe torque? Bom, se eu estivesse analisando apenas o volante, então obviamente existiria torque, certo? Foi uma força feita por esse motor que fez com que esse volante começasse a girar. Só que eu estou falando de um sistema, o sistema inteiro. Então, quando eu considero a nave e o volante, não existe torque externo. Por quê? Porque o torque que o motor fez, ele também faz parte da nave, certo? Então é tudo interno. Lembra que naquela expressão que a gente tinha visto lá, com o momento de uma força e tudo, aquilo se referia a momentos de uma força ou torque externo. São forças vindo do exterior, beleza? Nesse caso aqui não. As forças que possam vir a existir são feitas pela nave sobre partes dela, no caso, sobre o volante, beleza? Então não existe torque externo. E se não existe torque externo, eu caio naquela situação da conservação do momento angular, certo? Se não existe torque externo, então o momento angular não pode se modificar. Então eu posso afirmar para você que o momento angular antes é igual ao momento angular depois. E quanto que valia o momento angular antes do volante começar a girar? Valia zero, beleza? Então quanto que ele tem que valer agora? Tem que valer zero também. Então apenas para poder ficar mais claro, L1 é igual a L2, conservação do momento angular, e eu sei que ambos são zero porque anteriormente eu já tinha visto que era zero. Beleza? Agora analisemos apenas para o caso anterior, quando a nave estava em linha reta, o volante não girava e tudo. Eu posso afirmar que o momento angular total seria o momento angular da nave, beleza? Mais a do volante dela. Eu posso fazer essa divisão. E olha que interessante. Bom, suponha que eu tenho uma nave agora que está se movimentando em linha reta e esquece o volante dela. Bom, ela está girando em torno de alguma coisa? Não. Então a velocidade, então o momento angular dela é zero. E agora esquece a nave e olha só para o volante. O volante nessa situação ele está girando? Não. Então o momento angular desse volante também é zero. Então daria zero mais zero, que eu já sabia que tinha que ser igual a zero, que era o momento angular total. Beleza, nenhuma surpresa. Vamos para a segunda situação. O momento angular da nave e do volante, né, tudo junto, o L2, quando o volante é acionado. Bom, eu sei então que essa soma tem que ser igual a zero. Só que observe que o sistema inteiro, né, tem que ser igual a zero, mas não existe a necessidade de que partes do sistema isolado precisem ter um momento angular igual a zero. Eu sei que o momento angular do sistema, que é tudo, tem que ser zero, beleza? Mas eu não posso dizer para você que o momento angular apenas da nave na situação 2 ou o momento angular apenas do volante na situação 2 é nulo.
E de fato não é. Se eu analisar apenas o volante, embora eu não saiba quanto que vale esse momento angular, é óbvio que o momento angular dele, analisando apenas ele, é óbvio que o momento angular dele não é nulo. Por quê? Porque ele está girando. Beleza? Mas observe, então eu tenho um sistema que é formado por uma nave e um volante. Eu sei que o momento angular desse sistema tem que ser zero. Por quê? Porque não atuou nenhum torque externo sobre ele. Beleza? Por outro lado, eu sei que o momento angular apenas do volante não é nulo. Por quê? Porque esse cara está girando. Beleza? Então, como que eu posso chegar a uma solução disso? Bom, se eu jogar nessa fórmula, equacionar tudo, e aí eu observe, ó, L da nave na situação 2 mais o L do volante na situação 2 é igual a zero, certo? O que eu fiz aqui? Eu passei uma expressão para o lado de lá. Então eu ficaria com o L da nave na situação 2 igual a menos o L do volante na situação 2. Só que eu sei que o momento angular do volante não é nulo. Isso implica o quê? Que o momento angular da nave na situação 2 também não é nulo, beleza? E ele é o negativo do momento angular do volante na situação 2. Se o momento da nave agora não é nulo mais, o momento angular da nave não é nulo mais, isso significa basicamente que ela está girando. E observe que pelo valor negativo, ela gira num sentido contrário ao do volante. Então, peguei uma nave, ela tá lá, tem um volante lá dentro. Girei o volante para um lado, para um sentido, a nave gira para o outro sentido. E isso ocorre de tal forma que o momento angular se conserve. Então, essa é uma maneira engenhosa de você conseguir modificar a direção de uma nave no espaço, por exemplo. O Hubble, por exemplo, funciona assim. Você tem conjuntos de volantes lá, né? Então você quer mudar a direção do Hubble para poder olhar uma outra estrela, olhar uma outra galáxia, sei lá. Você simplesmente aciona o motor, ele vai girar esses volantes, certo? E aí o Hubble começa a girar. Na hora que ele chegar na posição que você quer, mais ou menos, você para, beleza? E aí você consegue posicionar ele.